parece que vai voltar o pagamento de pensão da ex-mulher. É isso mesmo? Tem certeza? Roda a vinheta. Antes de começarmos, like e assinante. E você já vem aqui regularmente. Por que não se torna assinante de vez do canal? Para assim você receber todas as novidades do canal. Tá certo? Hoje, vamos pensar o seguinte. Hoje, casal se divorcia. Qual é a regra geral? Pensão alimentícia para os filhos em comum. Tá? E isso tem e o objetivo é qual é a ideia? Tanto a mulher quanto o homem trabalham, e aí quem tem que ser cuidado são os filhos são os filhos em comum, certo? Normalmente aí até os 8 anos ou até se for até terminar a faculdade ou algum caso assim que seja portador de alguma necessidade especial, tá? Essa é a regra mais, ou situação mais comum hoje. Porém, historicamente, o que que acontecia? As mulheres não trabalhavam, elas dependiam do homem, e aí você tinha aí quando você começou a ter separação, a ter divórcio, você começou a prever uma situação na qual a mulher, quando se no fim, com o fim do casamento, ela recebia a pensão. Temos a pensão dos filhos, o ex-marido teria que pagar a pensão dos filhos e a pensão da ex-mulher, certo? É, esse motivo é porque você pensa nos 70, 80, ainda não era tão comum as mulheres trabalhando, tá? Antes, então, nem se fala. Vou dar aqui um exemplo de Maria Augusta Saraiva, uma advogada, a primeira advogada brasileira. Então, primeira mulher que ingressou na Faculdade de Direito do São Francisco, chegou aí a advogar por algum tempo, né? Mas o que que aconteceu? Naquele momento, qualquer profissão jurídica ou qualquer profissão aí que tivesse vinculada ao direito, historicamente, naquele momento, era coisa exclusiva do homem. E o que que ela acabou fazendo? Mesmo ela tendo se formado em direito, ela mudou de profissão e se tornou professora escolar. Tá? Por quê? Porque naquele momento, se a mulher quisesse trabalhar por conta própria, né? Você tinha poucas alternativas. A principal alternativa ali lícita era era você ou ser freira ou você ser professora, certo? Ou seja, na, e quando nós criamos o divórcio no Brasil, havia uma situação de, de previsão da pensão do ex, tá? Eu vou pegar aqui alguns artigos da lei antiga do divórcio, tá? O divórcio hoje é regulado principalmente pelo Código Civil de 2002, tá? Mas existe aí, antes de 2002, nossa primeira lei de divórcio era a Lei 5.15/77. Tá? Vamos pegar aqui, e nessa lei antiga estava previsto expressamente os alimentos para o cônjuge. Não é alimento para os filhos, é para o cônjuge, para a ex. Vamos ver aqui. O cônjuge prestará, se necessário, a pensão que o juiz fixar. Ó, essa é a pensão da ex, não é a pensão dos filhos. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção dos seus recursos, certo? E a obrigação, vamos lá,
caso o cônjuge não caso o cônjuge, o homem se case novamente, essa obrigação de pagar a pensão não acaba, porém, se a mulher se casar, porém, aqui, ó, você pega aqui o artigo 29, o novo casamento do cônjuge, ou seja, se a mulher se casar de novo, ela para de receber a pensão. Se o homem se casar de novo, ele tem que continuar pagando a pensão, tá? É o que está escrito aqui. E essa pensão dava prisão? Dava, porque porque isso está previsto na lei de alimentos, está previsto ali a previsão de prisão, tá? Ou seja, então, até 2002, ainda havia a previsão de pagamento de pensão para os filhos para a ex-mulher, tá? E aí é óbvio, o mais lógico é por favor, ex, se case com outro, para não ter que pagar a pensão para você. Arruma outro aí. É, isso mudou porque nós não temos porque hoje existe uma maior independência das mulheres. Mas existe e esse é o assunto do nosso vídeo hoje. Existem projetos de lei tentando voltar com isso, tá? Trazer isso de volta, ok? Vamos ver aqui vamos ver aqui. Projeto garante o pensão ao cônjuge por queda de padrão de vida. Todo divórcio leva a perda do padrão de vida. Cada um viver sozinho custa mais caro que viverem em conjunto, tá? A compensação seria uma compensação para reequilibrar o padrão de vida, certo? Alguns países adotam isso, tá? E nós queremos adotar isso no Brasil. Vamos ver aqui, ó, projeto de lei, ó, serão devidos alimentos, o 1702 do Código Civil vai ser emendado para serão devidos alimentos compensatórios quando couber o caso concreto, tá? Não será decretada a prisão do devedor. Qual é a ideia? A compensação da perda de padrão de vida do divórcio, certo? Ou seja, vai explodir a insegurança jurídica no divórcio, certo? E o risco do divórcio vai ser alto. Mesmo aqui, antigamente, existia uma discussão de culpa, tá? Ainda está no Código Civil, separação com atribuição de culpa. Havia toda uma discussão quem era o culpado do divórcio, quem tomava iniciativa, quem cometeu a falta, quem traiu. Você tinha aí uma certa discussão sobre quem era o responsável pelo divórcio e para arbitrar o pagamento aí dessa pensão compensatória. Hoje, esse projeto de lei nem isso tem, tá? Ou seja, vai ser muito motivador, porque independentemente da culpa, independentemente da conduta, você pode se divorciar e pedir uma pensão para o seu ex-cônjuge, certo? Independentemente da culpa, tá? Independente da conduta que tiver praticado. E vai gerar aí uma grande insegurança jurídica. É, alguns, é, e a grande maioria dos casais não tem tanta disparidade financeira assim. As pessoas não têm dinheiro não tem dinheiro. Não tem dinheiro para pagar isso. Você vai onerar o casal, vai onerar o pai, ou
na maior dos casos, essa pensão vai ser do pai, tá? Embora não esteja previsto pai e mãe aí, certo? Você vai onerar o pai com com mais um encargo, independentemente das circunstâncias do divórcio, certo? Uma lei mais draconiana até mesmo do que essa 6577, tá? E a maioria das pessoas não tem esse desequilíbrio econômico-financeiro. Ou seja, vai ser uma lei problemática. Aí você me diz, é obrigatório isso? Aí, por enquanto ainda não. Ainda está no projeto de lei, ainda está em discussão. Ainda está em discussão. O que se pode? Aí você diz, do ponto de vista da equidade, faria sentido uma pensão de ex-cônjuge? Vamos pensar do ponto de vista de justiça e equidade. Você poderia pensar assim, se você tivesse um desequilíbrio financeiro, econômico muito grande, a, a mulher não trabalhou, ou o sujeito é muito rico, e ela não trabalhou, nunca teve nada, certo? Uma pessoa que foi dona de casa durante 20 anos, não pode voltar ao trabalho, ainda se dá para ainda se dá para discutir, certo? Em circunstâncias limitadas. Mas isso aqui vai ser problema, tá? Vai dar insegurança jurídica, vai dar problema, vai desincentivar casamento, certo? Aí, com isso, então, terminamos esse vídeo. Sugerimos a você que, em qualquer assunto referente a casamento ou divórcio, que procure aí o seu advogado de confiança. Muito obrigado.